Queridos, isso precisa estar bem claro no teu coração. Fomos chamados para andar com Deus. É bem diferente de ser religioso, né? E a gente vem conversando sobre isso. E uma pergunta que eu tenho feito domingo após domingo: será que eu estou andando com Deus ou será que eu estou convidando Deus para andar comigo? Uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Porque se eu chamo Deus para andar comigo, a proposta é minha. Mas a gente viu aqui, nos primeiros dias dessa mensagem, que Deus ele já tem uma proposta de vida para mim e para você. Essa é a realidade. A gente leu lá no Salmo 139. Gente, olha, uma coisa que tem acontecido, verifica se teu celular está para vibrar. Tá bom? Para ele não tocar no meio da mensagem, às vezes acontece, a gente esquece mesmo, até o meu outro dia tocou, vou até dar uma olhada aqui. Porque, gente, a gente tem que ter o maior cuidado na hora da palavra, cara, porque o inferno ele distrai de tudo que é maneiro. Porque, escute o que eu vou te dizer, se tem algo que Deus vai fazer na tua vida, é através da palavra. Não tem outro jeito. Tudo que o inferno quer fazer é impedir que você receba essa palavra. Então é impressionante. Dá sono, distrai a mente, vai lá no feijão, vai lá no arroz, vai lá no almoço, vai lá naquele problema. Eu e você precisamos ser disciplinados. Manter o foco. Sono está vindo? Levanta, vai lá, pega um copo d'água, tome. Só de você descer a escada, tomar um copo d'água, voltar, você já vai despertar. É assim que tem que ser. Tem que ser guerra. Eu já cansei de ir para culto. Gente, quando eu não era pastor, cansei de ir para culto, chegando do trabalho, às vezes virar de serviço 24 horas, ficava em pé, cara, o culto todo para não dormir, mas eu estava ali, alguma coisa está entrando. É o teu coração, o quanto você está determinado a pegar a mensagem. Amém? Então não se distraia. Então a gente tem conversado sobre isso. Porque, de modo geral, é normal a gente vivendo a nossa vida, vivendo a nossa proposta, a gente vai montando, né? E aí, uma vez que a gente se converte, ao invés da gente entregar totalmente a direção da nossa vida a Deus, a gente continua vivendo a nossa proposta e chamando Deus para abençoar a nossa proposta. Não é bem assim. A gente viu lá no Salmo 139, que o Davi tendo essa declaração, ele diz o seguinte, olha, os teus olhos viram o meu embrião. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os meus dias foram escritos no teu livro, escrito e determinado antes de cada um deles existir. Então, Davi está dizendo, quando eu estava no ventre da minha mãe, a minha vida já tinha sido escrita por ti. Então, quero dizer, para cada ser humano sobre a face da terra, você que está aqui, Deus tem toda a tua história escrita. Escrita e determinada. E a gente viu que não é uma história de tristeza, de sucesso, de insucesso ou de fracasso. Jeremias 29:11. Eu é que sei, diz o Senhor, os planos, essa palavra plano no original é plano, propósito, sonho. Eu que sei a proposta, Deus tem uma proposta para mim e para você. Só que Deus, ele não vai invadir a tua vida e te obrigar. Deus deu ao homem livre-arbítrio, porque ele queria, presta atenção, Deus deu ao homem livre-arbítrio, porque ele queria o amor voluntário da sua criação. Deus quer o amor voluntário da sua criação. Só que o homem achou que por ter livre-arbítrio, ele pode escolher viver do jeito que quiser. Só que viver do jeito que quiser acaba sendo a maior desgraça do homem. Porque a gente ainda não aprendeu que nossos desejos e vontades são nossos inimigos. Eu e você somos perfeitamente capazes de ter muita vontade, Diogo, de fazer uma coisa que vai destruir minha vida. Posso ter um desejo tão forte que vai me atrair, eu vou naquele desejo, eu destruir a minha casa, destruir a minha família. Porque a força destrutiva é alta. Você construir uma reputação, construir uma carreira, construir uma família, construir um nome, construir um caráter, demora. Para destruir é rápido. Para construir um prédio, demora. Mas na hora que vai implodir, como é que é? Você não tem noção, cara, a força destrutiva nesse mundo, como é que é? Então tem que ter muito cuidado com aquilo que muitas vezes vem como sugestão de coisa boa, de agradável, prazerosa, mas que na verdade está destruindo a minha vida e o meu futuro. Porque muitas vezes a consequência do mal não é imediata. Ela é a longo prazo, mas o diabo não está preocupado se ele vai te destruir agora ou daqui a 15 anos. Ele está trabalhando. Não está preocupado.
Então tome cuidado com as propostas. Então nós fomos chamados para andar com Deus, é muito mais do que frequentar a igreja, gente. Porque, como eu falei, a gente vai vivendo uma vida e agora eu sou evangélico. Então agora eu sou evangélico, eu vou domingo na igreja, bati meu ponto, já estou bem com Deus. Quem te falou? Que ir no domingo na igreja, bater o ponto, está tudo certo. Nós fomos chamados para ir domingo na igreja. E domingo na igreja faz parte, mas nós fomos chamados para andar com Deus de segunda a segunda. Andar com Ele. E andar com Ele é andar na proposta dEle. É me submeter a Ele. E se submeter a Deus é se submeter à palavra. Então eu estou com Deus desde que eu esteja debaixo do seu conselho. A palavra de Deus, gente, enquanto eu olhar para a Bíblia, presta atenção, enquanto eu olhar para a Bíblia como um livro de regras, o Evangelho se torna pesado. Um livro de regras que eu tenho que cumprir. Fica pesado, hein? Agora, quando eu olho para a Bíblia como um livro de conselhos do meu Pai para mim, fica leve. Porque se Ele está me aconselhando, é porque Ele sabe o que é melhor para mim, melhor do que eu mesmo. Quando você dá um conselho para o teu filho, é porque você quer ver a vida dele destruída. Diga amém. Então, por que Deus daria conselhos para nos destruir? Só que muitas vezes o conselho que você dá para o teu filho é esse aqui, ó, não faça isso. Sim ou não? Então, Deus também dá conselhos para a gente, tipo assim, não faça isso. Mas Ele quer o quê? Nos proteger das consequências daquela ação. Diga amém a isso aí. Não bota a mão na tomada, é porque você não quer que ele tome um choque. Não corre na escada, é porque você não quer que ele tome um tombo. E às vezes, por não ouvir um conselho, ele vai lá e sofre a consequência. E você, com todo o teu amor de pai, você vai acolher, você vai cuidar, mas já caiu, já tombou. Então, muitas vezes, Deus também, com todo o seu amor, Ele nos acolhe. Mas a gente já tombou na consequência de não ter ouvido o conselho dEle, numa escolha errada que a gente fez. Quem está entendendo, gente? Então, esse cuidado que a gente tem que ter, de saber, eu estou andando com Deus ou eu estou chamando Deus para andar na minha proposta? Não confie, gente, existe uma tendência muito alta do ser humano, presta atenção, existe uma tendência muito alta do ser humano em considerar os seus próprios pensamentos seguros o suficiente para tomar decisões. Cuidado. É uma tendência nossa a gente achar que a gente... Não, isso aqui, não, beleza, eu sei. Cuidado com esse negócio de eu sei. Fique com o conselho de Deus. Fique com o pensamento de Deus. Eu estou igual aquele profeta, só sei que nada sei. Não sei escolher. Eu falo logo com Deus, Senhor, não sei. Qual é a melhor direção, qual é a melhor escolha, o que fazer, eu não sei. Eu falo isso com Deus direto, eu não sei. É isso que Deus quer ouvir de nós. Então já que você sabe que não sabe, eu vou te ensinar. Pronto, já está na bênção. Andar com Deus é andar debaixo da sua direção, gente. E é maravilhoso, porque tem promessa para isso, olha. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, maduros. Deixa eu te falar, fica mais fácil. Olha só o que eu vou falar, só vai responder quem tem filho criado, hein? Com mais de... 16 não. Só vai responder agora quem tem filho com uns 30, pelo menos. Fica mais fácil o teu filho ouvir um conselho teu quando ele tem 5 anos ou quando ele tem 25 anos? 5, você acha? Claro que não. Vai tentar explicar. Tem gente que é isso aí mesmo, Fernanda. Nem com 50 consegue aprender a ouvir o pai. Porque é o seguinte, o filho é o seguinte, quando ele é pequeno, o pai é o super-herói. Quando ele chega com 14 anos, ele descobre que o pai não sabe nada. Pai não sabe nada. Pai e a mãe não sabem nada mais. Aí quando ele faz 35 anos, ele descobre que o pai e a mãe aprendeu tudo de novo. Então é muito mais fácil um filho teu, na maturidade, ouvir o teu conselho do que uma criança. Vai tentar explicar para uma criança que aquele brinquedo não é bom.
Explica para o teu filho de 5 anos que não é bom ficar no celular, depois vem conversar comigo, para ver se foi fácil. Não é fácil, porque é na maturidade que a gente entende o melhor. Então eu não posso, mas gente, eu estou te falando isso, tem gente que reclama do filho de 5 anos, mas às vezes a gente se comporta igual uma criança de 5 anos diante de Deus. Deus está falando, não bota a mão nessa tomada. Rapaz, não brinca com isso. Rapaz, você vai se arrebentar. Não faça isso. E a gente está lá. Doido para... Hein, Dylan? Fala aí para mim. Doido para... meter a mão na tomada. Só para conferir se está passando corrente, né? Porque vai que não acontece nada. Então precisamos entrar nesse lugar, porque a palavra que está ali é a palavra ruios. Tem 2 palavras no grego para filho, ruios e téknon. Téknon indica filho imaturo, ruios indica filho maduro. Então somente um filho maduro pode ser guiado por Deus. Então nós precisamos entrar no lugar de maturidade e entender. Onde é esse lugar de maturidade? Entender que o que a Bíblia tem a dizer é o melhor para mim. Independente daquilo que eu penso. E aí eu vou ser guiado por Ele. Jesus venceu assim, está escrito. Está escrito. Quem está entendendo? Olha só que maravilha. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre a minha vista te darei. É Deus que está falando comigo e contigo no Salmo 32. Eu vou te dar conselho, filho. Eu vou te instruir, eu vou te ensinar e eu vou te aconselhar. Quer mais o quê? Muito legal. Então a gente já conversou sobre isso. Deus tem uma proposta de vida vitoriosa, próspera para cada um dos seus filhos. Ah, pastor, mas minha vida parece que não é próspera, não. Olha como é que eu estou vivendo. Será que você está andando na proposta dele ou na tua? É uma pergunta que eu faço para mim também. Porque na proposta de Deus não vai faltar luta, mas você não te faltará também nada. Vai ter luta? Vai, mas você vai andar. Cara, prosperidade é muito mais do que dinheiro, tá? Prosperidade, cara. Vida próspera é vida com Deus. Então só precisa entender. Se a minha vida só anda para trás, só desce ladeira, eu tenho que ver se eu estou andando na proposta de Deus ou na minha. Porque a proposta dele é a gente subir ladeira. E a gente crescer, progredir e prosperar. À medida que a gente vai andando com Deus, a gente vai ficando mais sábio, né? A gente vai crescendo, o nosso entendimento vai ampliando. Então acaba, gente, que o nosso maior desafio como filho de Deus, na maturidade, é abrir mão do nosso pensamento para ficar com o pensamento dele. É abrir mão da minha vontade para ficar com a vontade dele, entendendo que a direção dele é o melhor caminho para a minha vida. Ainda que exija alguns sacrifícios, eu vou falar disso um pouco mais à frente, que essa série não vai terminar esse ano, ano que vem a gente vai continuar aprendendo a andar com Deus. E como que Deus nos guia? Ele nos guia através da sua voz. A gente tem conversado sobre isso. A voz de Deus é uma direção, e a grande barreira da igreja é essa. Será que é Deus? Será que não é Deus? A gente tem que tomar cuidado mesmo, porque às vezes é só a minha vontade falando alto. Eu fico impressionado às vezes, que a pessoa, pastor, Deus falou comigo. Opa, legal. Então, se a pessoa chega para me pedir um conselho falando que Deus falou com ela, eu que não vou falar o contrário. Porque senão eu sou o diabo. Sim ou não? Se a pessoa chega no meu... Pastor, eu queria te pedir um conselho, porque Deus falou comigo. Isso, isso e isso. Então, é isso, 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 meu irmão. Não foi Deus que falou contigo? Você não tem essa consciência? Vai lá. Só que eu já vi muita gente falar, Deus falou comigo... Burros na água, não acontece nada, volta o cão arrependido. O que houve? Ah, pastor, não sei. Não estou querendo te dizer que Deus não pode falar com você e você entrar num caminho e encontrar uma baita adversidade. Mas se foi Deus que falou contigo, você vai ter tanta certeza que você vai embora. Agora, Deus falou contigo um caminho. Na primeira adversidade você volta atrás? Será que foi Deus que falou contigo? Ou será que foi a tua vontade? Porque Paulo falou assim, ó, uma porta oportuna para a pregação se me abriu, mas são muitos adversários.
Significa que a porta que Deus abre não tem adversário. Pelo contrário, talvez a maior certeza que você vai estar no caminho de Deus é o tamanho da oposição que você está enfrentando. É o que vai te dar a maior certeza. Então, preciso estar próximo o suficiente para reconhecer a voz de Deus, né? A gente conversou sobre isso. Então, a voz de Deus como direção. A voz de Deus como direção. Gente, é isso que a gente precisa entender. A voz de Deus é uma direção. Quando Deus fala, Ele não está brincando com a gente. Deus não joga... Fala assim comigo, Deus não joga a conversa fora. Amém? Deus não é igual a gente que fica batendo papo a troco de nada. Papapá, tá sol, tá calor. Não, Deus não... Está escrito, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela não volta para mim vazia. Antes ela cumpre o propósito para o qual eu a designei. Deus abre a boca com propósito. Então, se Ele falou contigo, Ele já está te dando uma direção, uma ordem. Cabe a você reconhecer, entender e seguir a ordem dEle. Ainda que não seja bem o que você esperava ouvir. Mas é a ordem dEle. E o segredo, eu estou só relembrando, tudo isso a gente já falou. E o segredo de reconhecer a voz de Deus, de entender é o que, gente? Como é que eu vou entender a voz de alguém estando longe? Eu preciso estar perto o suficiente para entender. O pastor Manuel está falando comigo aqui, então eu estou entendendo bem. Se eu tirar aqui o microfone, de repente o Romulo já não vai entender tão bem o que eu estou falando. Porque o som precisa levar, a caixa precisa levar a minha voz. Como é que eu estou distante de Deus, querendo reconhecer ou entender o que Ele está falando? Gente, é simples isso, mas ensina, não ensina? E esse é o nosso grande problema. A gente muitas vezes está muito longe de Deus. No nosso dia a dia, mas está na igreja domingo. No nosso dia a dia, mas está na igreja quarta-feira. Mas no nosso dia a dia, a gente está distante de Deus. Precisamos estar perto o suficiente, é isso que eu vou falar. Perto o suficiente é o quanto fazemos da nossa relação com Deus uma continuidade, não uma... Eu não posso me relacionar com Deus de maneira ocasional, de domingo em domingo. Não, é contínuo. Segunda tem, terça tem, quarta tem, quinta todo dia tem Deus. Interessante, né? Desde o início, a Bíblia diz que Deus vinha falar com Adão todo dia na viração do dia. Deus quer ter comunhão conosco todo dia. Todo dia Deus está esperando o Adão que Ele criou. Nós. No relacionamento com Ele. E no dia que Adão vacilou, Deus veio do mesmo jeito. Olha que interessante. Cadê você, Adão? Adão, onde você está? Isso é a maior prova que nem os nossos erros, de uma maneira, nos afastam assim abruptamente de Deus. Para o camarada se afastar de Deus, ele tem que estar na prática do erro muito, sabe? Muito maligno mesmo. Porque Deus vem, mesmo com nossos erros, Ele vem. Será que Deus não sabia que Adão já tinha errado? E veio. Interessante, né? Que Deus não vem perguntando assim, Adão, o que você fez? Foi isso que Deus perguntou para Adão? O que Deus perguntou para Adão? Onde você está? Porque do ponto de vista de Deus, mais importante é onde você está do que o que você fez. Porque o que você fez, desde que haja arrependimento, Ele resolve. Mas se você, dependendo de onde você estiver, fica difícil, hein? Então ele pergunta, Adão, onde você está, Adão? Onde você está, Adão? De repente Deus está perguntando, Luiz Fernando, cadê você? Onde você está? Cadê você que não entra mais nesse lugar secreto? Cadê você que não dobra mais o teu joelho? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde você está? É interessante, né, Deus não querer saber dos nossos erros, porque aquela figura do filho pródigo mostra a mesma coisa. Porque o filho pródigo, ele ensaiou um discurso para quando ele voltasse para casa, ele falar com o pai. E o pai ali é a representação de Deus. E o filho pródigo é a nossa representação. Então ele faz aquela besteira toda, e ele volta para casa, Abraão, vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E quando o pai vê o filho,
Não dá tempo nem dele falar o que fez. O pai diz que o pai pula no pescoço do filho, porque do ponto de vista de Deus é mais importante aonde você está do que o que você fez. Você pode ter cometido o erro que você vê, mas você está voltando para casa, então ele vai te restaurar. E ele agarra o filho, pai, eu não sou digno. Não, calma aí, traz a roupa dele, por favor, bota o anel, coloca a sandália e assa o bezerro. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Porque do ponto de vista de Deus é mais importante onde você está do que o que você fez. É dessa maneira. O filho dele já morreu pelos nossos pecados. Deus não tem problema com pecado, Deus tem o problema quando a gente se esconde. Eu ouvi a tua voz no jardim, Senhor, e temi, me escondi, porque estava nu. Ué, Adão, quem te falou que você estava nu? Você por acaso, agora que ele vai entender, por acaso você comeu? Foi a mulher que tu me deste. Muito marido faz isso, hein? Foi ela. Vai para a mulher, Eva, a serpente me enganou. Meu Deus, quem vai ser o culpado dessa parada? Perto o suficiente, gente, é o quanto a gente faz da nossa relação com Deus uma rotina. Você pode ter cometido o maior erro da tua vida. Vai para a presença de Deus. Porque mais importante é onde você está e não o que você fez. Perto dele, ele te restaura. E aí, com base nisso aqui, a gente começou a conversar de algumas atitudes que promovem. Gente, vocês estão percebendo que a gente está numa construção? Você está conseguindo acompanhar isso, né? Formação. Então, com base nisso aqui, nessa frase, eu comecei se o segredo é estar próximo, a gente falou de algumas atitudes que vão promover proximidade com Deus, né? A primeira delas foi, não tem jeito, passar tempo na presença dele. A gente falou de você ajustar a tua agenda, não tem jeito, cara. Tem que encaixar, tem que ajeitar de maneira que você tenha tempo com Deus diariamente. Isso aqui não, gente, isso aqui não tem botão mágico, não tem fórmula mágica, não tem, é você tomando a decisão de investir tempo na presença de Deus. Isso aqui não tem nem o que a gente conversar. Não tem como, Deus não vai mudar, não vai ficar mais fácil. Não tem como, pastor, eu me aproximar de Deus sem ter que gastar tempo orando e lendo a Bíblia. Não tem como. Isso é a mensagem mais antiga da igreja. Você tem que orar e ler a Bíblia. Acho que você nunca ouviu isso, né? Por que a gente pratica tão pouco ainda, então? Estou falando de mim também. Passar tempo na presença de Deus. Passar tempo na presença de Deus, gente, vai desenvolver em você a habilidade de identificar a voz dele, entendeu? Você não sabe quando é a tua esposa que está falando? Porque você tem intimidade com ela, sim ou não? Então, se você tiver intimidade com Deus, você vai saber quando é Deus que está falando. Só que tem que ter intimidade, entendeu? Passar tempo com ele. Então, essa é a primeira coisa. A gente vai passando o tempo com Deus, a gente vai aprendendo a ter a sensibilidade de perceber. Então, quando a gente se aquieta, a gente ouve a voz de Deus, porque às vezes a gente está muito agitado. Então, só de você entrar num lugar reservado, sabe? Passar tempo ali na presença dele, você já aprende a se aquietar, acalmar teu coração, daqui a pouco vem uma inspiração que você nem sabe de onde veio, mas Deus já está te dando uma direção. Às vezes até uma situação que você tem para resolver. Começa a gastar tempo na presença de Deus ali, Senhor, preciso de uma direção e tal, coloco meu coração diante de ti, daqui a pouco, pum. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive várias. A inspiração vem e já é a direção. Ou às vezes até alguma coisa que acontece, para mim já é a minha resposta, porque você está sensível. E também a gente precisa estar preparado para aquilo que a gente vai ouvir, porque nem sempre Deus vai falar o que a gente quer ouvir. Então, se você está muito à vontade de fazer uma coisa e ele falar assim, não é esse caminho que eu tenho para você. Qual o nível do teu compromisso de falar? Então, tá bom, Senhor. Não é não. Difícil, hein? Porque tem gente que vai alimentando uma vontade, vai alimentando uma vontade, vai alimentando uma vontade, vai alimentando uma vontade, vai alimentando uma vontade. Eu vou pedir, vou ver o que Deus tem. Quando vai orar, está todo alimentado aquela vontade, só está querendo o selo de Deus assim, vai nessa tua força.
Mas aí Deus fala assim, não, sai para lá, Satanás. Não, foi Deus que falou. É porque você já está tão cheio de vontade que você acha até que é o diabo querendo te atrapalhar. Então, eu preciso ter esse discernimento, gente, de entender. Segundo atitude que a gente falou, passar tempo na presença de Deus e ser cheio do conhecimento da verdade. Gente, 95% da direção que Deus tem para a tua vida já está aqui. Ó. Uma coisa ou outra Ele pode te direcionar, assim, de uma coisa mais específica. Mas 95% do que da direção está aqui. Então, se você é conhecedor da palavra de Deus, você já está com um bom caminho andado para ser guiado por Ele. Porque quando aparecer algo, uma direção que tiver, mestre, não, isso aí está contra a palavra, você já sabe que não é aquele caminho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, ser cheio do conhecimento revelado da vontade de Deus, da palavra de Deus, é uma outra atitude que promove proximidade. Porque a verdade de Deus e o Espírito Santo são complementares, um depende do outro. E aí, no último domingo que eu falei sobre isso, eu falei sobre manter um espírito contrito. Quem lembra? Falei sobre humildade. Como que eu vou andar perto de Deus sendo soberbo se a Bíblia diz que Ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos? A gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque orgulho é uma característica inerente à natureza humana. Quem disser que não é orgulhoso já está sendo orgulhoso de achar que não é orgulhoso. Porque todos nós temos essa pontinha que quer se manifestar. E a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia manda a gente considerar o outro superior a nós, mas é gostoso a gente se ver melhor do que o outro. Então tem que tomar cuidado com o orgulho, porque se eu sou... Gente, por que Deus... Está escrito que Ele resiste ao soberbo? Eu posso colocar dessa maneira, por que Deus odeia o orgulho? Porque o orgulho é o ser humano achando que é alguma coisa. E nós não somos nada sem Ele. Quando Ele diz, sem mim, nada podeis fazer, é nada mesmo, nem respirar. Teu coração está batendo? Não é você que está controlando, né? Tem um impulso elétrico dentro de você agora. Qual o nome do exame de coração? Eletro, porque tem um impulso elétrico no teu corpo. Mas você não está ligado na tomada. Mas no céu tem uma tomada com teu nome. Está ligado? Ele está no controle. Então quem sou eu para achar que eu fiz? Que eu faço melhor do que o pastor Manuel? Deus odeia isso. Porque foi isso que brotou no coração de Satanás. Serei semelhante ao Altíssimo. Vou colocar meu trono acima, porque eu sou melhor. Toda vez que Deus vê manifestação de orgulho, Deus vê manifestação do diabo. Por isso que Ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Interessante que várias passagens que falam do final dos tempos, eu tenho estudado sobre isso, que eu vou fazer um seminário aqui de sábado sobre o final dos tempos, tenho estudado sobre isso. Várias passagens falam assim, ó, e todo orgulhoso, todo soberbo será abatido. E toda soberba dos homens será abatida. E todo orgulho será abatido. Porque Deus não suporta orgulho. Então não tem como eu andar com Deus sendo orgulhoso. Eu preciso manter meu coração bem humilde. Coração contrito, gente, um espírito contrito, fala de uma pessoa que sabe reconhecer que tem falhas. Você já parou para pensar que você tem falhas, não? Está claro para você isso ou não? Ou só o outro que tem? Não, você já parou para mergulhar para dentro de si mesmo? Porque a gente, é muito fácil ver a falha do Nunes, do Ramon, é fácil demais. Mas mergulhar para dentro de mim mesmo, do Eduardo também, que está rindo do Ramon. Mas mergulhar para dentro de mim mesmo e fazer um autoexame, hein? É difícil perceber que meu nariz é torto, porque eu só me vejo no espelho de vez em quando, mas ele eu estou vendo toda hora. Então é muito essa tendência de eu me achar melhor, não olhar para dentro de mim mesmo. Por isso que o Davi, ele fez uma oração, Senhor, me livra até mesmo dos meus erros que me são ocultos. Meus erros que me são ocultos.
Sabia que tem erros que você comete que você nem percebe? Por isso que a gente tem que andar em arrependimento, dobrar nosso joelho diariamente em pedido de perdão a Deus, cara. É complicado. Olha essa frase que maravilhosa. O orgulho em atividade impede o reconhecimento dos nossos erros e das nossas falhas, produzindo a sensação de que somos melhores do que os outros. E essa sensação é gostosa. Se sentir melhor. Só está dando certo porque eu que meti a mão e fiz. Quando eu faço, fica melhor. Cuidado com orgulho. A Bíblia manda a gente considerar o outro superior a nós. Cuidado com a soberba, porque está escrito que a soberba é o último passo antes da queda. Porque toda soberba será abatida e não tem como estar próximo de Deus com essa característica em alta, gente. Humildade é isso, está sempre reconhecendo que eu sou falho, que eu tenho meus erros também. Essa imagem que o inferno criou de que ser humilde é não ter nada, isso é mentira. Ele criou essa imagem para distorcer a verdadeira humildade. Humildade não é não ter nada. Humildade não é ser miserável, pobre, destruído ou destituído de valor. Isso não é humildade. Quando o diabo permite a gente entender que humildade... Não, eu moro numa casa humilde, não sei. Porque a tua casa pode ser simples, mas pode ser bem soberba. Dependendo do espírito que habita lá dentro. Não, eu venho de família humilde, não sei, porque tem muito pobre, muito orgulhoso, que não sabe às vezes nem receber uma ajuda. No momento de dificuldade, a gente poder aprender a receber ajuda é humildade. E tem muito rico, muito humilde. Então, preste atenção nessa frase. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Eu não valho nada, eu não tenho valor. Não, isso não é humildade. Humildade é pensar menos em si mesmo. E colocar o outro como prioridade. Isso é humildade. Considerar o outro superior. Amém, queridos? E hoje eu vou fechar essa parte de 4 atitudes que promovem proximidade com Deus, que é exatamente isso. Para que eu possa estar próximo de Deus, primeiro, eu tenho que passar tempo na presença dEle. Segundo, não é manter um espírito contrito. O segundo é o quê? A gente acabou de falar, lembrar, ser cheio do conhecimento, ali está errado, ser cheio do conhecimento revelado da palavra. O terceiro, manter um espírito contrito. E o quarto, você acha que alguém que é dominado pelo espírito do mundo vai andar perto de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Não se engane, eu estava falando disso no início da pregação, né? Antes da pregação, na verdade, no momento do louvor. Não se engane, o espírito de atração que esse mundo exerce sobre a nossa vida é alto. Fascínio. O apóstolo João colocou em 3 características: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Essas 3 áreas aí são terríveis para nos atrair. Você já vê que você está durinho, mas chega no shopping, rapaz, tem gente que tem que vigiar nisso aí, que o Espírito Santo acordou até quem estava dormindo, aleluia. Rapaz, vai libertando essa igreja, Senhor. Falou em shopping, a carga foi tão negativa que... Mas o Espírito Santo segurou. Aleluia. Mas olha como é que aquelas vitrines são preparadas para te atrair.
Não, pastor, está muito calor, vou lá só para aproveitar o ar-condicionado de graça. Aí está lá passeando. Estou precisando de uma calça. Essa sandália no meu pé. Está todo encalacrado, mas tem cartão, né? Gente, já te falei isso, cartão de crédito não existe. O cartão que chamam de crédito é cartão de débito para o mês que vem. Você já está gastando o salário que nem recebeu. 10 meses à frente. Cartão de crédito é quando, não vou nem falar que eu te der, vou falar o contrário, é quando você me der um cartão, falar, pastor, tem 10 mil reais nesse cartão, pode gastar, aí é crédito. Agora, se vai chegar uma fatura, gente, cartão de crédito é o maior engano. E é assim que as pessoas vivem, tá? Elas querem. Por que o cartão de crédito faz o maior sucesso? Por causa do apelo da carne. Não importa, eu quero ter agora. Não importa a consequência que eu vou sofrer depois. É assim que o diabo ganha o ser humano. Te dá um prazer agora. A consequência depois a gente vê. Depois eu vejo 10 vezes. Aí junta 10 vezes de 100, 10 vezes de R$ 49,99, 10 vezes de R$ 19,99, 10 vezes, daqui a pouco está com 10 vezes de 1.000. Pastor, o diabo está furioso. Me dá teu cartão que eu vou quebrar o diabo agora. Me dá teu cartão aqui. Me dá teu cartão que eu vou quebrar esse demônio. Mas a atração é forte. O apelo da carne, concupiscência dos olhos, eu estou vendo, eu quero. Ser filha de pastor deve ser triste, né? Que um dia desse a gente estava com um casal de amigos passeando, aí a Esté viu o brinquedo do amiguinho, aí viu, veio trazer, pai, eu quero. Falei, olha a concupiscência dos olhos, hein? O que, pai? Você está querendo só porque viu. Até 2 minutos atrás não estava querendo esse negócio. Viu, quer. Mas a gente é igual a eles, viu, quer. Não entendeu nada. Ela, o quê? Mas é dessa maneira, gente. O domínio que o mundo atrai é muito grande, que o mundo exerce é muito grande, nos atraindo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Gente, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia apresenta lá em Gálatas. Abre a tua Bíblia aí, vamos ler esse texto. Você trouxe Bíblia? Cadê a tua Bíblia? Deixa eu levantar. Tem gente sem Bíblia, hein? Bíblia de... Gente, olha, celular não é Bíblia. Celular é celular e tem o aplicativo da Bíblia. Cadê a tua Bíblia, Eduardo? Te peguei, né, Eduardo? Misericórdia. Esse é o nível do nosso ministro. Cadê a tua Bíblia, Ronald? Está aqui, né, Ronald? Era para estar aí contigo, mas está aí o Rael, está tudo certo. Eu estou pegando os líderes, cadê? Não, gente, porque você vai abrir aqui, aí na hora que você estiver lendo vai entrar um zap, vai te distrair. Então você tem Bíblia em casa, sim ou não? Traz tua Bíblia para a igreja. Quem aqui não tem Bíblia? Fala aí, eu vou te dar uma Bíblia hoje. Olha, é mentira, hein? Você tem Bíblia. Ah, pastor, que a minha não está muito boa. Não, se você não tem Bíblia, eu vou te dar uma Bíblia. Quem aqui não tem Bíblia? Então traz. Você não tem Bíblia? Ganhou uma Bíblia hoje. Pronto, olha, vai levar uma Bíblia para casa. Ah, gente, tem que ter Bíblia. Raquel, uma Bíblia para essa senhora. Bota na conta do pastor. Vou passar no cartão de crédito. Não, vou parcelar. Depois a gente vê o tamanho do problema. Mas pastor, para que eu vou sofrer de uma vez? Eu posso sofrer parceladinho. Isso. Assinado Satanás. Vai embora. Dona Miriam vai levar uma Bíblia para casa. Então, gente, abre aí, vamos ler junto. Gálatas capítulo 5. Só para você entender. Gálatas capítulo 5, vamos ler aqui a partir do verso 16. Olha só como é que ele coloca.
andai no Espírito, e jamais satisfarei o quê? Consciência, atração da carne. Agora olha como ele vai colocar. Porque a carne milita, essa palavra é uma palavra de combate. É uma palavra de guerra. Então ele está falando, a carne luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o que ele está falando? A carne não quer que você faça a vontade do Espírito, e o Espírito também não quer que você faça a vontade da carne. Eles são opostos entre si, estão em luta, uma guerra. Ei, todo cristão que entregou a sua vida a Jesus tem uma guerra acontecendo dentro de si todo dia. Se você não está em guerra, tem alguma coisa errada com você. Significa que você está cedendo muito ao desejo da carne. Que a guerra vai acontecer. Interessante, mas antes de me converter, eu fazia uns negócios, estava tudo certo. Hoje em dia, se eu faço um negócio errado, começa... O que é isso? Guerra do Espírito, que agora está vivo, porque o Espírito estava morto, então ele não guerreava. A carne dominava. Mas agora que você está espiritualmente vivo, o Espírito agora está em guerra. Para que um não faça a vontade do outro. Verso 18. Mas se sois o que, gente? Guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Então preste atenção. A Bíblia está apresentando carne e Espírito como duas forças opostas no nosso interior. São duas forças opostas. E vai sempre vencer essa guerra quem tiver mais alimentado, gente. Simples assim. Simples assim. E aí depois ele vai falar das obras da carne. Porque ele vai dizer, as obras da carne são conhecidas. Então o que ele está falando? O que ele está falando de obra da carne? Olha aqui para mim, pega essa explicação. Se você for dominado pela carne, a sua prática será essa. É isso que ele está dizendo de obra da carne. Ele não acabou de dizer que tem duas forças em guerra? Para que um não faça a vontade da outra? Então ele está falando, se a carne ganha essa guerra, se a carne prevalece sobre o Espírito, o que você vai praticar? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebediça, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, a carne no controle vai te levar para isso. Então, aonde você vê a manifestação disso, não é bem o diabo, mas é a carne alta. Deixa eu te dizer, cara, o teu maior inimigo não é o diabo, mas é a tua carne. Por isso que tem vários versos mandando a gente mortificar a carne, não alimentar. Só que no nosso dia a dia, a gente alimenta muito a carne. Com coisas que são lícitas, gente, mas tem que ter o seu lugar. Não pode, você sabia que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose? Sabia não? É. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É uma coisa que se você usar na dose certa te faz bem, mas se exagerar vai ser um veneno. Não tem problema, gente, são várias coisas disso. Eu gosto de assistir um filme, eu gosto de assistir uma série no Netflix, eu gosto de... Mas se você começa só a se alimentar disso, indiretamente eu estou alimentando a carne. Quem nunca viu uma série do Netflix que quando parou para pensar estava torcendo para o bandido não morrer? O bandido está matando a polícia à vontade e a gente está, não morre não. Já te corrompeu tua mentalidade. Porque o certo é o certo e o errado é o errado. Não existe bandido bom. Bandido bom é bandido convertido. Aí ele pode ser bom. Não tem. Como é que eu vou torcer para o mal agora? Que mentalidade é essa? Mas a gente vai sendo corrompido.
Entrou lá o pessoal na Casa da Moeda, torcendo para os bandidos não morrer. Aí quando eu vi, eu estava nessa. A Nairobi morreu. Que é isso, rapaz? Ô, o diabo te usando aí. Quem riu, viu. Gente, mas tem que ter o seu lugar. Está te corrompendo. Tudo que a gente assiste, ouve, entra e forma uma mentalidade, te corrompendo, às vezes de gotinha em gotinha. Se eu pegar esse copo d'água aqui, vou beber. Amém, está limpa. Mas se trouxer uma gota da água do esgoto e botar aqui, eu não bebo mais. Porque uma gota já tirou o nível de pureza. Então são coisas que vêm tirar o nosso nível de pureza. Sem a gente perceber, a gente está bebendo. Água de esgoto. Não, tem que ter o seu lugar. Mas o fruto do Espírito agora ele vai falar, se a carne ganha essa guerra, acontece isso, tudo que a gente falou. Mas se o Espírito ganha essa guerra, o Espírito em alta, o Espírito ganhou, e ele vai ganhar desde que eu o fortaleço, o alimente. Aí ele vai dizer, o fruto de um Espírito em alta é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a gente tem que tomar cuidado, porque sem perceber o mundo vai exercendo uma atração sobre a nossa vida. E se eu me inclino muito para as coisas da carne, eu vou alimentando minha carne, eu estou distante de Deus, gente. Olha só o que diz 1 João 2,15, volta para mim, por favor. Aí, ó. Olha só o que diz 1 João. Eita, agora o visitante, daqui a pouco você vai tomar teu café. Aguenta mais um pouquinho, já estou sentindo o cheiro do café, pastor. Calma. Bota aí para mim. Aí, 1 João 2,15. Deixem, olha aí, hein? Eu falei sobre amar a Deus sobre todas as coisas hoje. Deixem de amar este mundo mal e tudo que ele lhes oferece. Pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam a Deus. Porque todas essas coisas mundanas, esses maus desejos, olha o que ele vai botar: a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai vocês, meu Deus, e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. Tudo que o mundo promove através da atração carnal, gente, tudo que o espírito do mundo promove está voltado para a nossa atração carnal. Sexo é bom pra caramba. Ele é lícito. Foi Deus que criou. Porque tem gente que pensa que Deus criou tudo e na hora do sexo, Satanás, vai lá que eu não quero nem ver. Não. Foi Deus que criou o sexo. Só que ele criou com uma regra, dentro do casamento. Porque fora do casamento é prejuízo e destruição. E a gente está vendo aí diversas doenças. Você sabia que a maioria dos abortos são fruto de relacionamento sexual fora da proteção do casamento? Porque um marido e uma mulher que são casados, engravidou, dificilmente vai fazer isso. E você sabia que aborto é assassinato? Mas fica tranquilo porque não está vendo, né? Mas está triturando uma criança no ventre da própria mãe. Assassino. Porque é fruto de um relacionamento sexual ilícito. Porque o casamento é a aliança que protege o sexo. Porque o sexo foi feito para ser bênção. Lembra que eu falei? Bênção, mas pode se tornar maldição se eu não usar de acordo com os princípios daquele que criou.
Então, Deus protegeu o sexo, que é a relação mais íntima entre dois seres humanos, no casamento. Então, sexo seguro não é sexo com camisinha. Sexo seguro é sexo no casamento. Mas atrai. Falei do shopping, vontade de comprar tudo. São coisas que a gente tem que tomar cuidado, senão a gente é dominado. Quem está entendendo? Gente, quase meio-dia. Quem me dá mais 5 minutinhos? Quem me dá mais 5 minutinhos para eu terminar? 5, 10, 15. Quem me dá? 20, 25, 30. Opa, me deu 10 lá. Pastor, sempre a mesma brincadeira? É, sempre a mesma brincadeira. Vai me aturando. Ah, pô, também quer que toda hora eu fique inventando um negócio novo, pô? Preste atenção. Se a atração que o mundo exerce domina o homem, ele automaticamente se afasta da presença de Deus. Gente, é automático. Se eu estou muito atraído por esse mundo, se eu me alimento só das coisas desse mundo, gosto, pastor, eu não posso perder. Cara, é legal, você vai numa praia, você vai num jogo de futebol no Maracanã, você vai torcer para o teu time, você vai para uma festa de família, você vai para a piscina do condomínio. A gente gosta disso, cara. Tudo isso é lícito, é bom, cara. Mas se eu só tenho prazer nessas coisas, eu começo a trocar a igreja, começo a trocar a presença de Deus. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com a atração das coisas do mundo. Tem que tomar cuidado. Tua paixão não é o Flamengo, tua paixão é Jesus. Nem o Vasco. Não, todos nós somos atraídos por essas coisas. Eu não estou falando nada que não é novo para você. Mas é só para a gente tomar o cuidado, a gente não ser dominado por situações, gente. Senão não pega toda a nossa força, nosso ânimo, e para Jesus sobra o resto. Porque eu deixei minha voz toda no Maracanã. Ou deixei na praia toda a minha energia, então não vou para o culto hoje não, porque eu estou cansado. Eu não estou falando de ir para o culto, estou falando de você viver para Deus. E várias outras coisas que eu poderia falar, mas é só te ensinando. Então tem que tomar cuidado, porque se eu me entrego muito à atração do mundo, eu já estou sendo afastado da presença de Deus. Interessante, porque 2 Timóteo 4,10 diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. 2 Timóteo 4,10. Porque Demas, tem gente ligada aí acompanhando, hein? Gostei. Porque Demas, tendo amado o presente século, ou seja, o mundo, Paulo está falando de Demas. Agora, quem era Demas? Um alto cooperador do apóstolo Paulo. Quem era Demas? Nas cartas, preste atenção, nas cartas de Filemão, no livro de Filemão, o Demas é citado como cooperador do apóstolo Paulo. No livro de Filemão, o Demas é citado como um cooperador do apóstolo Paulo. No livro de Colossenses, Demas também é citado como um grande cooperador do apóstolo Paulo. Para andar com o apóstolo Paulo não podia ser qualquer um. Então Demas não era qualquer um. Mas quando chega em 2 Timóteo, Paulo diz que ele o abandonou. Agora, preste atenção, Filemão e Colossenses foram escritas em 61 depois de Cristo. Já 2 Timóteo foi escrito em 67 depois de Cristo. Então, de 61 depois de Cristo para 67 depois de Cristo, foi suficiente para Demas deixar de ser um grande cooperador para ser alguém que abandonou Paulo, porque amou o mundo. 6 anos. Será que eu posso garantir que daqui a 6 anos eu estou firme com Jesus? Eu tenho que cuidar do meu amanhã. Porque pode acontecer com cada um de nós. Então, eu poderia colocar... Não, eu não era para botar agora não. Foi eu que mudei? Foi, né? Sem querer? Eu vou botar agora. Então, eu poderia parafrasear 2 Timóteo 4:10, que diz que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Eu poderia parafrasear dessa maneira, porque Demas, tendo sido atraído pelas coisas do mundo, me abandonou. Então, gente, a possibilidade disso acontecer comigo e contigo é alta. A gente abre muita porta para coisa, pastor, mas eu gosto. Tá bom. Fica à vontade, você tem que cuidar da tua fé.
Gente, presta atenção. Olha o que ele disse em Gálatas 5,16. Se vocês andarem no Espírito, jamais vocês vão cumprir os desejos da carne. O que é isso? Existe um Espírito Santo em nós para nos fortalecer e resistir. Mas e a gente, quem aqui é mais antigo, lembra daquela balança que colocava um pezinho do lado e o negócio do outro? Quem lembra? Então essa balança aí é espírito e carne. Se está pesando muita carne, não tem como. Então a gente tem que desequilibrar. Tem que jogar a carne lá para baixo, botar o espírito em alta. Gente, a única maneira de mortificar a carne é se encher do espírito. Você não foi chamado para lutar contra o pecado e ficar, não vou fazer. Você foi chamado para se encher de Deus e esmagar essa vontade. Então vai para a presença de Deus, se enche dele, gasta tempo com coisas. Vai ver uma série da Netflix, assiste, mas depois bota uma mensagem. Vai lá no canal da Academia da Fé, tem série de mensagens lá, vai assistir, pega a tua Bíblia, lê, entra no teu quarto, passa 20 minutos, meia hora orando. Vamos encher o espírito para essa carne morrer. Porque não tem como andar com Deus se enchendo da carne, gente. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo que está tentando competir com tudo aquilo que está tentando competir com Deus no nosso coração. Amém, queridos? É isso aí. Fique de pé, deixa eu orar por você, para nós irmos embora. Desculpe, passei 4 minutos do horário. Te pedi 5, sobrou 1, hein? Vou acumular, que eu estou sempre precisando de um minutinho. Pai, muito obrigado por essa manhã, eu quero te louvar, quero te engrandecer, quero te agradecer.